pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Entrevista. Eu sou a Juliana Carvalho e estou aqui mais uma vez na sede do Jornal Panorama para mais uma conversa, mais uma entrevista muito informativa para você, nosso espectador. Lembro, você que nos assiste, não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, Jornal Panorama, é só buscar pela gente lá, ou então procurar direto facebook.com/Jornal Panorama 3. Siga também a gente no Instagram, é só curtir o nosso perfil lá no @Jornal Panorama JP. E claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, o Televisão Panorama, ativar o sininho para receber todas as notificações das nossas publicações. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio, uma campanha fundamental para conscientizar a sociedade sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Muito além de preconceitos e estigmas, a ciência mostra que o suicídio não é uma questão de caráter, de fé ou de falta de vontade, mas sim um fenômeno complexo, influenciado por fatores biológicos, neurológicos, psicológicos e até mesmo sociais. Para aprofundar esse tema, a gente trouxe aqui o Dr. Marcelo de Oliveira Fonseca, ele que é psicólogo clínico, neuropsicólogo e neuromodulador, mestre e doutor pela Univap, professores dos cursos de Psicologia e Medicina na Unital, sócio fundador do Instituto Sinapse, palestrante internacional e atualmente atuante na clínica Baipendi. Olá, doutor Marcelo, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Falei certinho aqui? Tudo certinho? Sim. Doutor Marcelo, então, para a gente começar esse bate-papo, essa conversa tão importante de hoje, o Setembro Amarelo está se consolidando como uma campanha de grande alcance, né, na conscientização sobre a saúde mental. Na sua visão, qual a importância da gente ter esse mês inteiro dedicado a esse tema e especialmente para estimular o diálogo e reduzir os tabus? Sim. É muito legal a gente perceber, né, como que essas campanhas, esse modelo de mês de prevenção, ele funciona não só para a questão de suicídio, mas para várias outras doenças. A própria Organização Mundial da Saúde, ela descreve que a criação do mês de prevenção, ele aumenta em muito, não só a atenção para um determinado tema, mas também como as pessoas vão buscar avaliação, ou buscar prevenção mesmo, que é a ideia desse mês. A gente tem vários, né, em saúde mental, a gente tem dois, os mais importantes, que é o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo. E o que a gente tenta fazer em grande parte, né, e aí a gente vai ver isso tanto no Janeiro Branco quanto no Setembro Amarelo, é principalmente desconstruir o estigma de falar sobre saúde mental, desconstruir esse tabu de falar sobre depressão, de falar sobre suicídio. As pessoas ainda têm muita dificuldade de passarem numa consulta com um psicólogo, com um psiquiatra. Então, acho que o principal aspecto aí, para além até da questão da prevenção, é quebrar esses estigmas que ainda existem em volta de saúde mental, em especial do suicídio, quando a gente fala de Setembro Amarelo. Sim, isso que o senhor falou das pessoas terem medo é engraçado, né? Porque realmente as pessoas têm medo de conversar, têm medo de ir a um psiquiatra, acha que tá louco, né? Vamos botar assim, é o que o pessoal pensa. Nossa, eu não vou em psiquiatra, não tô maluco. E como que o senhor vê isso como profissional que deve se deparar muito com isso? Como que o senhor vê esse preconceito? Sim, a palavra é essa mesmo, né? Acaba sendo um preconceito, na ideia de ter um conceito antecipado de algo que você nunca teve contato. As pessoas ainda trazem muito daquele imaginário popular, né, do psicólogo, do psiquiatra, sempre dentro de instituições psiquiátricas, de hospitais psiquiátricos. Mas o que as pessoas têm muita dificuldade ainda de pensar, e aí não só com relação à psiquiatria, mas com relação à saúde de forma geral, é que se a gente não faz prevenção, a gente adoece. É simples assim, tá? Então, enquanto a gente não desconstruir essa ideia, enquanto a gente não conseguir passar em avaliações, enquanto a gente não entender que psicologia e psiquiatria também é para fazer a manutenção da qualidade de vida e da saúde, a gente vai continuar adoecendo, né? A gente tem também, aí pegando um recorte até das cidades pequenas, uma dificuldade muito grande com relação também a um preconceito com relação à confidencialidade. As pessoas ainda têm muita dificuldade de ir num psiquiatra, de ir num psicólogo, por acreditar que aquelas informações que são discutidas ali vão tomar maior proporção, vão sair do ambiente do consultório. E acho que isso também passa, de novo, né, por esse desconhecimento de como funciona a coisa. Então, de como é a confidencialidade, de como o serviço é voltado para que a gente possa buscar
qualidade de vida, saúde mental e para que a gente possa tratar bem antes que essas patologias tomem tamanho e tomem proporção mais complicada. Sim, com certeza. E voltando aqui ao nosso Setembro Amarelo, ao nosso assunto de hoje, muitas pessoas ainda acreditam, né, que transtornos ligados à ideação suicida são resultado de falta de vontade, fraqueza de caráter, falta de fé, enfim, são várias as desculpas, né, que a gente dá para essas situações. Por que equivocado pensar dessa forma, doutor? Acho que esse tipo de pensamento parte ainda de um desconhecimento da população sobre saúde de forma geral, né? Quando a gente olha para os números associados à tentativa de suicídio e a suicídios concretizados, a gente vê algumas coisas muito importantes, né? Primeiro que algumas patologias elas estão mais associadas ao suicídio. A gente fala muito da depressão, mas é importante a gente considerar que não é somente a depressão que aumenta as chances tanto de ideação, de pensar sobre suicídio, como de tentativas. A gente vai ver, por exemplo, pacientes esquizofrênicos tendo uma taxa de ideação e de tentativa de suicídio bem alta. E uma coisa que a gente pouco fala, pacientes com dor crônica, pacientes que estão evoluindo para quadro demencial, a gente tem 2 picos de maior frequência de ideação suicida. O primeiro pico se dá aí entre o meio da adolescência até mais ou menos o meio da vida adulta, então entre os 15 e 28, 30 anos de idade, a gente tem um pico. Depois essa incidência ela diminui, e depois a gente vai ter um aumento lá por volta de 60 anos, em especial quando começa a aparecer dor crônica e doenças já crônicas, doenças demenciais, por exemplo. Isso mostra que essa dispersão ela está muito associada a questões de desenvolvimento neurológico. Então, assim, quando a gente olha para esse primeiro pico, né, que está aí associado à adolescência e à vida adulta, a gente está dizendo que a gente tem um cérebro ainda imaturo, um cérebro que ainda tem pouca capacidade de controlar impulsos e um cérebro que é mais propenso a transtorno de humor. E quando a gente olha lá para aquele aumento de ideação lá por volta dos 60 anos, a gente tem uma relação com dor e com demência. Então, assim, se a gente olhar para a dispersão da incidência de suicídio, a gente vê que ela tem uma coerência com alterações do cérebro. Hoje a gente também tem muitos estudos que vão mostrar que pacientes que cometem suicídio têm alterações neurológicas muito específicas, até se comparado a outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico, por exemplo, de depressão. Então, um paciente depressivo grave e um paciente depressivo grave que cometeu uma tentativa de suicídio têm alterações diferentes no cérebro. Então, é lógico, né? Muitas vezes a população geral ela não tem muito acesso a esses estudos. A gente não é ensinado na escola a ler sobre ciência. Mas quando a gente entra para dentro do consultório, uma tarefa essencial, tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, é fazer o que a gente chama de psicoeducação. É explicar sobre isso, né? Desmistificar essa ideia que a gente tem no senso comum de que é só uma questão de força de vontade. O que a ciência mostra é o caminho oposto. Não é uma questão de força de vontade. Está muito mais atrelado a uma questão de desenvolvimento do cérebro do que necessariamente de motivação. Sim. Então a gente pode afirmar que se tratam, né, aí de alterações químicas e estruturais do nosso cérebro, né? Perfeito. Químicas e estruturais. E doutor, esses transtornos, né, o senhor estava falando sobre a depressão, a ansiedade, bipolaridade também, afetam o funcionamento do cérebro e aumentam essa vulnerabilidade do suicídio? Sim. A gente vai ter os transtornos de humor, como talvez aqueles que vão estar principalmente associados à ideação suicida, em especial por um desbalanço de neurotransmissores que são ligados a tanto a regulação de humor, quanto também a capacidade de controlar impulsos. A gente pode pensar nas duas coisas. Ao mesmo tempo em que eu tenho a ideação como um sintoma da depressão, ou seja, paciente gravemente depressivo, ele vai evoluir para pensamentos mais desesperançosos e isso muitas vezes pode evoluir para a ideação suicida. Eu também terei isso no paciente bipolar, e no paciente bipolar a gente até tem uma coisa interessante. Essa ideação suicida, ela aparece no momento depressivo, mas ela também aparece, e muitas vezes até com maior intensidade, tanto no momento hipomaníaco quanto no de mania. O que mostra que, assim,
essa labilidade emocional, às vezes, ela é muito mais importante para uma ideação suicida do que necessariamente o humor deprimido, tá? O que a gente vai ver de angústia na hipomania e na mania do transtorno bipolar, muitas vezes também é suficiente para funcionar como um gatilho para a ideação suicida. Então a gente tem que pensar na labilidade de humor, e aí, né, a gente está falando dessas bases que são mais neurológicas, mas sempre pensar que suporte social está intimamente ligado a isso. Posso passar por uma sintomatologia depressiva mais grave, posso apresentar momentos de maior labilidade, seja dentro do quadro depressivo ou do bipolar, mas os indivíduos que vão passar por isso com menos suporte social têm muito mais chance de evoluírem para ideação suicida. Então, é uma combinação, né, de labilidade, de oscilação de humor e do quanto aquela pessoa tem suporte no ambiente. Então, assim, a gente pode dizer que tá tudo interligado, não é só questão neurológica, não é só a questão, né, igual a gente comentou aqui, da depressão, da bipolaridade, é também com todo o contexto social, né, de família, de emprego, de amigos. Se a pessoa também não tiver esse suporte, também não adianta, né, doutor? Sim, é muito curioso, né, porque assim, lógico, quando a gente olha para a depressão, quando a gente olha para o transtorno bipolar, a gente hoje já conhece os mecanismos no cérebro que levam a esse tipo de patologia, a gente já conhece até muitos mecanismos genéticos que levam a esse tipo de condição, mas a gente também cada vez mais tem estudos que mostram fatores ambientais como gatilho disso. O que a gente tem que entender? Genética e biologia e ambiente se complementam, tá? Na prática, vamos ser bem literal, eu não consigo dizer o que vem primeiro. Se é uma alteração no ambiente que puxa esses gatilhos genéticos, por exemplo, tá? E hoje a gente vê muito isso, algumas doenças que são puxadas por estressores ambientais. Então a pessoa passa por uma situação muito complicada, um estressor muito forte, e a partir daí ela passa a ter um sintoma depressivo. Ou se é o oposto, se primeiro a biologia começa a aparecer para depois as questões ambientais ficarem mais sensíveis, tá? Mas olha que interessante. Alguns estudos recentes sobre depressão e principalmente sobre suicídio mostram uma relação muito grande entre maior taxa de suicídio em países pobres. O que tem a ver, né? Se a gente olhar para a pobreza é um estressor ambiental, né? É talvez o principal estressor ambiental. Porque a pobreza, ela traz consigo vários outros estressores. Então você pensa, um adolescente que passa por privação, que talvez more em um ambiente mais violento por conta da pobreza, que talvez fique mais tempo sozinho, porque mãe e pai têm que trabalhar em 2, 3 empregos. Então a pobreza ela traz consigo vários outros estressores e isso aumenta, alguns estudos vão falar, até 3 vezes a chance de ideação de tentativa de suicídio. Então, por mais que a gente, lógico, né, a gente tem que considerar que existem bases biológicas e que não é só uma questão de querer não fazer, a gente também tem que entender que a sociedade ela tem uma responsabilidade nisso, né? Ou seja, quando a gente cria um ambiente aversivo para as pessoas, quando a gente cria um ambiente que faz a manutenção da pobreza, a gente também está criando gatilhos para que as patologias se desenvolvam e para que o agravamento da patologia se mantenha, que é o que a gente vai ver, né? Desembocar na ideação suicida, por exemplo. Certo. E o senhor mencionou a genética. Também tem isso, essa ideação do suicídio também pode vir de forma genética? Como que acontece isso, né? As pessoas com histórico familiar podem vir também a ter essas ideações? Sim. A gente pode pensar em vários gatilhos genéticos. Por exemplo, a gente tem marcadores genéticos para depressão, por exemplo, tá? Então a gente pode considerar no primeiro momento que a depressão ela tem uma via genética muito grande. Então, se você tem familiares de primeiro grau que têm depressão, a chance de você ter depressão já é maior do que da população em geral, tá? Hoje, a gente sabe que existem alguns marcadores genéticos também para ideação suicida e para tentativas de suicídio, que estão associados a receptores de serotonina. Então, tem alguns estudos que mostram que pacientes que cometeram suicídio tinham alterações dentro da formação do cérebro associados à depressão que levavam a pior prognóstico.
que pode ser maior resistência ao uso de antidepressivo, pode ser um sintoma depressivo mais intenso. Então a gente sabe que hoje existem gatilhos genéticos, tanto para uma depressão mais intensa, para depressão de forma geral, como também para ideação suicida. Agora, olha que outra coisa interessante. De novo, né, uma das coisas que faz muito a gente pensar na genética. Familiares de primeiro grau. Se você tiver familiares de primeiro grau que cometeram suicídio, sua chance já é maior, tá, do que a população em geral. Só que olha como que a gente tem a genética funcionando e de outro lado, de novo, a gente tem o ambiente. Se você conhecer, então vamos pensar, uma pessoa próxima, um colega de trabalho, um amigo que também cometeu suicídio, a sua chance de cometer suicídio já é maior do que a da população geral. Só conhecer alguém, só ter proximidade com alguém que cometeu suicídio já aumenta a chance de você cometer. Então a gente tem uma via genética muito importante, que normalmente está associada ao sintoma depressivo, mas a gente tem fatores sociais que também são muito pesados. Por que as escolas, muitas vezes, entram em frenesi quando algum aluno comete suicídio? Porque a literatura diz que todas as crianças que tinham contato com aquela criança passam a ter maior chance de cometer suicídio. Tanto é que, quando alguém comete suicídio, num período de 2 meses, existe muito mais chance de alguém próximo cometer suicídio. Nossa, isso é um dado muito interessante e um dado alarmante, né? Porque a gente não imagina que tenha tanta influência, assim, tanto a genética quanto o ambiente nessa situação. Geralmente, quando a gente vê que alguém, né, comete suicídio, eu imagino assim, nossa, devia estar passando por uma dor muito grande, um sofrimento intenso, mas não passa pela minha cabeça uma ideação. Mas talvez porque eu não tenha isso na minha família, isso pode ser explicado dessa forma. Eu não tenho esse fator genético, mas uma pessoa que tenha e que conheça já começa a ver aquilo como realmente uma rota de fuga, uma saída para aquele problema, né, doutor? Sim. E aí a gente tem que pensar nisso também, né? Assim, as pessoas muitas vezes, elas, ainda dentro daqueles preconceitos, né? Elas tendem a acreditar que a ideação suicida ou que o ato de cometer uma tentativa de suicídio normalmente está associado a uma ideia de não querer mais passar por aquilo. Hoje a gente entende que tem muito mais um aspecto de impulsividade do que necessariamente de planejamento. As pessoas ainda têm muito essa ideia do tipo, quem comete suicídio fica planejando por muito tempo. Não é o que os estudos mostram. Até se a gente olhar para o recorte etário, para a faixa etária onde a gente tem maior ideação em tentativa de suicídio, que é a adolescência e início da vida adulta, o que a gente vê é exatamente impulsividade. As áreas do cérebro que controlam a impulsividade não estão plenamente desenvolvidas nessa faixa etária, tá? Além de uma outra coisa. A partir do momento em que a gente caminha ao longo do tempo e vai ganhando mais idade, a gente passa a ter uma coisa chamada flexibilidade cognitiva, que é o seguinte: quando eu passo por um problema muito difícil, o repertório de vida me dá uma ideia do tipo assim, talvez isso vá passar, porque outros sofrimentos que eu tive passaram, talvez esse possa ser mais um que vai passar. Além de como, com o tempo, eu vou desenvolvendo o repertório para resolver problemas. Então, posso ter passado por problemas semelhantes que vão me ajudar a resolver aquele problema. No indivíduo mais novo, no adolescente, no adulto jovem, como falta esse repertório vivencial, é aquela ideia do tipo assim, todo grande problema parece que não vai ter solução, em parte porque ele não solucionou grandes problemas na vida. E a ideia de um sofrimento que vai durar por uma vida toda, ela ainda existe, em parte também porque ele não passou por outros sofrimentos. E aí você une essa falta de repertório com fatores genéticos, com isolamento social e com a impulsividade de um cérebro imaturo, você tem o contexto perfeito para as ideações suicidas. Então, quando a gente olha para essa faixa etária, final da adolescência, começo da vida adulta, olha para fatores genéticos, biológicos e para fatores sociais, a gente vê que o suicídio é uma situação, é um contexto complexo de aspectos biológicos, genéticos, de exposição social e de um cérebro que está totalmente imaturo num momento difícil. E diga de passagem, a adolescência é um momento bem difícil da vida. Sim. E hoje em dia, me arrisco até a incluir a internet como um pouquinho de culpada nisso, né, doutor?
porque a gente vê o que a gente mais vê na internet são vidas perfeitas, corpos perfeitos, todo mundo tem uma vida perfeita. E o adolescente que está sempre ali ligado no Instagram, no TikTok, enfim, se compara e tenta ser igual e vê que a sua vida não é aquilo ali. E isso também influencia hoje muito, né, doutor? Absurdamente. A gente tem 2 pontos com relação, em especial, às redes sociais, que são preocupantes quando a gente fala de depressão e de ideação suicida. Primeiro é essa que você falou. As redes sociais são recortes dos melhores momentos da vida das pessoas. Então, quando você entra no Instagram de uma pessoa e vê ela na praia, vê ela numa cafeteria legal, vê ela dando uma volta no parque, você fica com aquela sensação do tipo assim, nossa, todo mundo tá vivendo a vida mais plena e eu tô aqui não fazendo nada. Então, o nosso cérebro ele não consegue entender que aquilo é uma edição dos melhores momentos, e olhe lá, da vida das pessoas. Uma outra coisa importante é que, assim, às vezes a gente vê algumas pessoas mais velhas falando assim, na minha época a gente tinha bullying na escola e ninguém se matava por isso. Temos que fazer um parêntese aí. Se você olhar para o que era o bullying na década de 90, na década dos anos 2000, ele não tomava uma proporção que a gente vê hoje, tá? Então vamos lá. A minha adolescência foi aí final da década de 90, anos 2000. Naquela época, se a gente sofria algum tipo de bullying dentro da escola, era um bullying, aspas, analógico, tá? Então alguém vai tirar um sarro com a sua cara, aquilo vai ficar mais restrito a pessoas próximas, tá? Guardadas as devidas proporções, e beleza. A partir do momento em que aquilo cai no esquecimento, ninguém se lembra mais, e do tipo assim, uma próxima vítima será escolhida. Hoje, o ambiente virtual, ele coloca no eterno algumas punições. Então vamos lá. Se alguém faz uma montagem com uma foto sua, pegando um apelido seu e fazendo uma montagem, a partir do momento que aquilo é lançado numa rede social, aquilo vai ficar lá para sempre. E vai atingir um número de pessoas absurdamente maior. Então as pessoas que falam assim, na minha época a gente tinha bullying e ninguém se matava, não entende como é o bullying de hoje em dia. Tá? Se a gente olhar para muitos adolescentes que cometeram suicídio depois de situações de bullying, cara, praticamente 100% deles estão inseridos dentro dessa ideia de bullying digital. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma ferramenta que está no seu bolso 24 horas por dia, jogando na sua cara ideias de uma vida perfeita que não existe e te dando esse desconforto do tipo, nossa, parece que só eu que não estou vivendo a vida direito, você está sempre exposto a um risco de uma chacota, de um bullying, de alguma situação vexatória que vai ser eternizada nas redes sociais. Então percebe que a adolescência de hoje não é a mesma adolescência dos anos 90? É muito leviano a gente falar assim, na minha época eu passei por tudo. Não, você não passou. Não passou, tá? Então assim, a gente tem que entender o contexto atual. A gente também, né, aí vamos pôr pessoas que já têm 30 anos, mais de 30 anos, até a questão do isolamento, né? Vamos pensar numa outra ferramenta virtual, o WhatsApp hoje. Se a gente olhar, o WhatsApp faz com que a gente esteja se comunicando com as pessoas o tempo todo, percebe? A gente se comunica muito, o tempo todo eu tô respondendo mensagem. É como se o tempo todo tivesse alguém chegando para mim, Marcelo, e aquele negócio? Tá? Então aumenta muito a socialização, mas da mesma maneira não é uma socialização real, tá? Então vamos lá, estou conversando com alguém e aí se eu falo algo que essa pessoa não gostou, ela simplesmente para de falar comigo. Percebe que isso não é uma interação real? Então, assim, a gente começou a ter cada vez mais relacionamentos que são descartáveis, o que coloca muito peso dentro daquela ideia de isolamento. Então, vamos lá, o adolescente que ele faz uma brincadeira ou que ele fez algo que de alguma maneira desagradou o seu grupo de colegas, esse grupo de colegas pode tirá-lo de um grupo de WhatsApp e, assim, sem qualquer tipo de possibilidade de conversa. Você não tem mais aquele relacionamento no campo real, onde a pessoa, até para ela parar de falar com você, ela vai ter que, aspas, te confrontar, né? Vocês vão ter que sentar para conversar, até para decidir que não vai mais se falar. O ambiente virtual hoje, ele não cobra isso, né? A pessoa pode simplesmente te bloquear e você nunca mais ter acesso a ela. Então,
Então a gente tem hoje um contexto de ambiente virtual que favorece sim o desenvolvimento de transtornos mentais. E assim, ai, nossa, são os pesquisadores hippies que estão descobrindo isso. Não, as próprias empresas donas das redes sociais têm estudos que mostram isso. A própria Meta tem estudo que mostra que o uso do Instagram aumentava a sintomatologia depressiva em adolescentes. Então, assim, isso não é especulação, isso é consenso. Agora, a gente tem que ser realista. As redes sociais, elas vão continuar aí. Elas vão continuar exercendo influência. A grande questão é, a gente sempre tem que tentar prezar por fazer um uso adequado delas, né? E entender as influências que elas exercem, tá? Então, assim, vou continuar usando o Instagram? Vou. Mas eu tenho que usar o Instagram sabendo que 99% daquilo que eu estou vendo lá é uma edição de uma realidade que muitas vezes não é a realidade de fato. Sim. E essa questão, né, do que acontece no mundo digital, né, no caso do WhatsApp, bloqueio uma pessoa, não quero mais falar com ela, isso chega na vida real, porque às vezes você vê a pessoa na rua, você não sabe nem o que aconteceu, e você não vai falar com ela porque ela te bloqueou. Então você realmente fica isolado, né? E uma coisa que eu fiquei na dúvida, o senhor mencionou que na questão da adolescência, nesses picos na adolescência, é a questão do cérebro que está imaturo, não tem um repertório, né, de resolução de problemas. E nas pessoas acima de 60 anos, que já teoricamente tem o cérebro, né, já desenvolvido, tem esse repertório de resolução de problemas, o que acontece? Por que essa taxa é tão alta? Tá. Aqui a gente vai falar de uma coisa que muitos dos seus leitores talvez não queiram falar. Mas a partir até antes dos 60 anos, a gente já tem perda neuronal, né? Então, assim, indivíduos com 60 anos já têm diminuição de concentração neuronal em áreas que são áreas de controle de impulso. Sabe o tio do pavê? Aquele cara que normalmente é mais velho que vai fazer piadas extremamente inadequadas. Teve um estudo interessante, saiu ano passado, mostrando sobre como pessoas com mais de 60 anos passavam a ter diminuição de concentração de neurônio em áreas de pré-frontal, que são essas áreas que dão autocontrole e esse senso de noção, e como isso vai influenciar comportamentos que são, vamos dizer, atípicos ou inadequados do ponto de vista social. Então, assim, a gente pode dizer com uma certa certeza que do ponto de vista de capacidade de autocontrole, o cérebro de uma pessoa de 60 anos é mais parecido com o cérebro de um adolescente do que com o de um adulto jovem, tá? Por perda neuronal mesmo. E aí, some-se a isso todos os indivíduos que de alguma maneira vão apresentar talvez uma tendência a um quadro demencial ou um declínio cognitivo, que vão ter isso piorado, além de dor crônica. Dor crônica tem uma associação muito grande com depressão grave, com depressão de forma geral e com ideação suicida. E aí, por dor crônica, a gente pensa assim, nossa, mas depois dos 50 anos a gente já começa a ter uma dorzinha nas costas. A dor lombar é uma dor crônica. Se ela não for sanada, se ela não tiver uma possibilidade curativa, ou seja, se não tiver nenhum tratamento que vai resolver por completo essa dor, ou se você não tiver nenhuma intervenção, seja ela medicamentosa ou fisioterápica, que alivie essa dor de forma satisfatória. Pensa, outro diagnóstico mesmo, fibromialgia. Quantas pessoas têm fibromialgia? Eu sou coordenador de estágio clínico na Universidade de Taubaté. Lá a gente tem um grupo junto com a fisioterapia para pacientes com fibromialgia, que são pacientes caracterizados como dor crônica. São pacientes que vão apresentar dor muito provavelmente para o resto da vida. 9 a cada 10 pacientes apresenta depressão moderada grave com ideação suicida. Em parte por quê? Porque a dor está lá 24 horas por dia, né? Quando você conversa com um paciente com fibromialgia, principalmente aqueles que estão mais graves, eles vão te falar, eu sinto dor 24 horas por dia. Não tem como não adoecer mentalmente se você sente dor 24 horas por dia. Tá? Então a gente tem que considerar que esse paciente lá na senescência, lá no processo de envelhecimento, ele vai ter condições clínicas associadas à dor e associadas a declínio cognitivo, quadros demenciais, que vão favorecer
não só a sintomatologia depressiva, porque por si só também a taxa vai aumentar, mas com a queda do controle inibitório, a gente também passa a ter maior chance de ideação suicida. Nossa, muito interessante esses dados, doutor Marcelo. E o senhor está falando do estresse crônico, né? São essas situações, né, estressantes que a gente vive e tudo mais. Mas o estresse crônico, ele pode alterar as estruturas cerebrais, né? Como o hipocampo, a amígdala, e como esses impactos podem influenciar no comportamento suicida? Com certeza podem. Hoje a gente diz que um dos principais hormônios do corpo que vão interferir em mudanças no cérebro é o cortisol. Meu mestrado e meu doutorado foi em cima de efeito de cortisol. Então, o que a gente entende? Quadros de estresse hoje já estão associados a desenvolvimento de depressão. Existem alguns estudos que vão até dizer literalmente que, a partir do momento em que você mantém sintomatologia de estresse moderada a grave por um período entre 2 a 5 anos, a tendência é que você evolua para a sintomatologia depressiva. É quase que um caminho natural de um quadro de estresse crônico à depressão, tá? A gente também tem hiperativação de amígdala, que é uma área do cérebro que está associada a descargas de ansiedade. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho, por exemplo, um cérebro que cada vez mais, tanto com o envelhecimento como lá no período da adolescência, vai ter menor capacidade de controlar impulsos, de controlar a ansiedade, de lidar com a ansiedade, nos quadros de estresse eu tenho um cérebro que vai estar funcionando como um gatilho mais frequente para a ansiedade. Então eu tenho, em contextos de estresse, um cérebro que vai ficar mais ansioso, que vai ficar mais preocupado com o ambiente e que vai entrar num modo de emergência com muito mais frequência, e a estrutura do cérebro que daria controle para isso funcionando de uma forma diminuta. Então o controle baixo e essa excitabilidade patológica, né, essa resposta ansiosa a contextos ambientais de forma muito exagerada. E sabe o que é curioso? Existem alguns estudos que já mostram que se os seus pais, em especial o seu pai, passou por situações muito intensas de estresse, os filhos já são mais propensos a quadros de estresse. Nossa. Que é, de novo, mostrando essa relação entre ambiente e genética, né? Sim, sim. E essas pessoas que são mais, assim, igual o senhor falou, que tem mais essa... Não conseguem controlar e tudo, a gente pode dizer que é aquela pessoa que sempre fala assim, minha cabeça funciona 24 horas por dia. Minha cabeça não para. Eu tô sempre pensando, eu tô sempre isso, sempre aquilo. É essa pessoa. Sim. Algumas pessoas vão ter esse pensamento acelerado sem necessariamente gerar uma sintomatologia ansiosa grave. O pensamento acelerado por si só já é um sintoma, tá? Mas eu tenho pessoas que aí já vão mais, por exemplo, um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, que vão ter não só o pensamento acelerado, mas aquilo que a gente chama de neuroticismo, que é do tipo assim, uma preocupação exagerada para qualquer demanda do ambiente. Então pensa assim, eu posso olhar no meu celular e ver que eu atrasei 3 dias a minha conta de luz. Quero que isso aconteça? Lógico que não, mas eu não vou surtar com relação a isso. Eu falo, beleza, na hora que eu der um tempinho, até o final da semana eu pago e tá tudo bem. Algumas pessoas não vão conseguir lidar com isso dessa forma. A intensidade com que elas vão viver esses pequenos momentos de estresse, ela é muito maior. E pensa que assim, né? A vida é uma somatória de pequenos estresses, né? Sim. Tipo, você tá passando por isso o tempo todo. Desde contas que vão chegando, coisas que a gente viu na internet, notícias que a gente leu. Se eu tiver uma resposta de emergência do meu cérebro para qualquer coisa que eu entre em contato e que me preocupe, não tem como não adoecer. Sim, com certeza. Não tem como ficar saudável desse jeito, realmente. Doutor, um outro aspecto, o uso de álcool e drogas é frequentemente, né, associado ao aumento do risco do suicídio. Do ponto de vista biológico, como que essas substâncias afetam o cérebro e contribuem para esse risco? Sim, acho que talvez a primeira coisa que a gente deva pensar, né, tanto no uso de drogas, mas em especial no uso de álcool, é que são substâncias que vão diminuir a sua capacidade de conter impulsos. A gente vê isso no uso de álcool, né? As pessoas quando bebem, elas ficam, num primeiro momento, né? Elas vão ficar mais comunicativas, elas vão ficar mais expansivas. Embora a gente veja isso, aspas, como um aspecto positivo, isso nada mais é do que falta de controle, né? Então, assim,
As drogas, elas têm uma tendência maior a diminuir a sua capacidade de conter impulsos. E não só de conter impulsos, mas de conter sentimentos e de conter pensamentos também. Pensa assim, às vezes você faz uso de álcool no final de semana e começa a lhe vir à cabeça problemas existenciais, coisas que você queria ter feito da sua vida e você não fez. O que é isso? É o álcool retirando o seu controle até sobre aquilo que você pensa ou não, saca? Algumas pessoas veem isso como se fosse algo terapêutico, do tipo, nossa, estou acessando coisas que me preocupam. Mais ou menos, né? Até porque, primeiro, você não elabora nada nesse momento. E segundo, que assim, mais causa angústia e não dá resolutividade para as coisas, né? Então a gente acaba percebendo que o abuso de drogas ele vai acontecer em pessoas sob estresse grave, em pessoas, não só grave, em pessoas sob quadros de estresse, em pessoas com transtorno de ansiedade, em pacientes depressivos, em especial buscando essa função mais sedativa do álcool, mas acabando negligenciando essa capacidade do álcool de te dar controle sobre as coisas, né? Então a gente vai em busca dessas substâncias para ter esse efeito mais sedativo, mais calmante, que, por exemplo, o álcool tem, mas acaba sendo muito prejudicado pela capacidade de controlar os impulsos mesmo. Sim. Mais uma vez, os impulsos, né, doutor? A gente está falando muito dessa questão aqui, mas é o que realmente impulsiona muitas vezes essa decisão, né, da tentativa de suicídio. E como o senhor falou, o álcool realmente deixa a gente mais leve, a gente relaxa, a gente fala mais, meio que tira o nosso filtro para tudo, inclusive para essas situações. Né? A gente perde o medo, vamos dizer assim, né, doutor, das coisas. Perde o medo e perde a noção de responsabilidade também, né? Por que a gente fala tanto dessa associação entre álcool e trânsito? Não é só por uma questão de uma perda de capacidade motora. A maioria das pessoas pensa, eu não devo beber e dirigir porque eu vou ficar letárgico do ponto de vista motor. Mas não, a gente também perde a noção de consequência, sabe? Quando eu estou à noite dirigindo e eu vejo um sinal vermelho, eu paro no sinal vermelho em grande parte porque eu penso na consequência de se eu estiver atravessando, estiver passando um motoboy e eu matar esse cara. Então eu tenho uma noção de consequência. O álcool ele também rebaixa o funcionamento das áreas do cérebro, que por consequência é a mesma área de controle, essa área que faz essa avaliação de consequência do comportamento. Tá? É por isso que muitas pessoas fazem autolesão em períodos em que estão alcoolizados, é por isso que muitas pessoas que vão fazer tentativa de suicídio vão fazer isso com a combinação do álcool, usando o álcool para diminuir esse controle cognitivo e diminuir a noção de consequência. Certo. E a ciência, né, tem avançado, né, o senhor falou de muitos estudos, trouxe muitos dados para a gente, mas ela tem avançado também em tratamentos, como a técnica da neuromodulação. Como que essas abordagens ajudam a reduzir, né, essa taxa e o risco de suicídio? Sim. A gente tem que pensar o seguinte, a psiquiatria, a psicofarmacologia, né, ou a psiquiatria farmacológica, ela é, aspas, nova, tá? Se a gente olhar para trás, o primeiro antidepressivo, ele nasce na década de 60, mas assim, com eficácia muito baixa. Os medicamentos antidepressivos que a gente vê hoje e que fala assim, nossa, são medicamentos que realmente têm uma eficácia boa, eles são da década de 90, tá? Então são medicamentos novos. A grande questão é, por serem medicamentos novos, a gente ainda tem uma variedade pequena de mecanismos de ação. Então, o que a gente diz? Muitas vezes, a gente tem uma parcela significativa desses pacientes que vai ter uma dificuldade de tolerância desses medicamentos ou não vai ter o resultado esperado, tá? Se a gente pegar um outro modelo, lógico, são funcionamentos totalmente diferentes, mas se a gente pegar, por exemplo, antibiótico, é raro a gente encontrar uma pessoa que tomando o mesmo antibiótico que a gente não vai ter resultado nenhum. Quando a gente olha para a psicofarmacologia, a gente ainda encontra com muita facilidade pessoas que tomaram o mesmo antidepressivo que você e que não tiveram resposta. Associado a isso, a gente tem o desenvolvimento de novas técnicas que tentam potencializar esses tratamentos medicamentosos. Acho que é importante mencionar
que o que a literatura científica diz hoje? Que o tratamento para 99% dos transtornos mentais, ele é multidisciplinar. Ele tem que ser multidisciplinar, tá? Por uma questão de resultado. Em outras palavras, se você tem depressão e você toma um antidepressivo, se você não faz terapia, você não está tendo o tratamento adequado. O tratamento que a gente chama de padrão ouro é um antidepressivo com psicoterapia, tá? E para potencializar esses resultados, a gente tem as técnicas de neuromodulação. Principais, TDCS, que é uma estimulação elétrica não dolorosa, leve, no cérebro, enquanto o paciente faz terapia, que tem uma tendência muito grande e bons resultados para a depressão, principalmente para a depressão moderada e depressão grave. Aí a gente tem uma combinação, né, entre o antidepressivo, psicoterapia e a estimulação. O que essa estimulação faz? Ela aumenta a atividade de áreas do cérebro que na depressão estão diminuídas, como as áreas de controle de impulso, tá? Então é uma fitinha, ela é um aparelho que ele usa bateria mesmo, igual bateria de controle remoto. Ele passa uma corrente elétrica muito leve, você não sente nada, tá? Você usa o aparelho enquanto está fazendo terapia e ele aumenta a função da área do cérebro que está diminuída durante o período depressivo. Isso faz com que a terapia se enrole muito mais rápido, com resultados muito melhores, além de potencializar o efeito do antidepressivo. Essa é uma das técnicas. A gente tem uma outra que é a neuromodulação por campo magnético, que é a TMS. Essa é uma técnica mais cara, só que ela não precisa da terapia associada no momento. Você vai para a clínica, eles colocam uma bobininha na sua cabeça, essa bobina ela cria um campo magnético que aumenta de uma maneira muito rápida a produção de neurotransmissores e a conectividade elétrica do cérebro. Tem resultados muito bons, principalmente para quadros depressivos que não respondem a medicamento, que é o que a gente vai chamar de refratário, tá? Uma técnica muito legal, infelizmente no Brasil ainda tem um custo caro, mas é uma técnica muito boa também de neuromodulação. E a gente tem outras que estão sendo desenvolvidas no Brasil. A gente tem técnicas que usam laser, que usam LED, que ainda não são liberadas no Brasil. Nos Estados Unidos a gente já tem, mas que muita gente considera aí o futuro da psiquiatria. Essa combinação agora de 3 tratamentos: terapia, medicamento e essa forma da gente estimular o cérebro de uma maneira não invasiva. Aqui a gente está falando das neuromodulações não invasivas. A gente tem neuromodulações que são invasivas, como, por exemplo, aqueles eletrodos que a gente coloca dentro do cérebro em pacientes com Parkinson, tá? Esse ano foi feito o primeiro estudo de caso publicado para neuroestimulação invasiva para depressão. Também uma paciente que não respondia à terapia, não respondia a medicamento, não respondeu bem às modulações não invasivas, e ela fez uma cirurgia que foi colocado 2 eletrodos no pré-frontal, que é a área que tem atividade diminuída na depressão, e com resultados também muito bons. Então a gente vê muito que o futuro da psiquiatria vai passar por medicamento, por psicoterapia e por essas estimulações não invasivas, que são uma forma de potencializar o efeito dos outros tratamentos. Nossa, muito bacana essa explicação do senhor, mas eu queria também destacar, doutor, que como o senhor falou, né, são tratamentos que estão chegando agora, são tratamentos relativamente novos, mas que a base ainda é a psicoterapia e a medicação. Né? A gente vê muita gente que, eu não vou mais no psicólogo, eu tô bem, tô tomando meu remédio. O remédio é 90% do tratamento, não é bem assim. Né? Se não tiver aquele acompanhamento, aquele momento ali com o profissional, com o psicólogo, não adianta nada a medicação. A gente pode falar que a pessoa está até jogando dinheiro fora, né, doutor? Sim, o que a gente vê é que, assim, muitas vezes a gente tem um paciente que não passa no especialista, então ele não está passando no psiquiatra ou no neurologista, então ele vai num outro especialista, que às vezes é um médico de confiança da família, mas não é um especialista. Ele pega um medicamento que muitas vezes não é aquele que é mais adequado para ele e vai fazer o uso desse medicamento por 10, 20, 30 anos. Então, assim, são medicamentos que muitas vezes vão fazer um papel paliativo, ou seja, vão diminuir a intensidade de sintoma, mas não vão tratar nada, não vão dar possibilidade significativa de melhora. E, de novo, o que a ciência mostra é que é a combinação, o tratamento combinado é aquele que oferece melhor resultado. Então, quando você vê normalmente uma pessoa falando assim,
eu tomo antidepressivo há 15 anos, há 20 anos, já passei por 10 antidepressivos diferentes. Cara, 9 a cada 10 vezes é porque não fez o tratamento combinado. Uhum. Então, assim, é bem o que você falou, né? Às vezes a gente tem que ir por essa leitura financeira. Muitas vezes jogar dinheiro fora, tá? Então, assim, a gente tem formas mais eficazes. Tem dúvida? Pergunta para o seu psiquiatra qual o tratamento indicado. Existem até modelos de terapia específicos para determinados diagnósticos, tá? Então, a gente tem muita produção científica dizendo, olha, a terapia cognitivo-comportamental é a que tem melhor resultado em depressão, em transtornos de ansiedade. A gente até tem estudos que diz qual é o tipo de terapia. Então, assim, negligenciar o tratamento combinado é, infelizmente, passar por um tratamento que vai ser muito mais longo, que vai ser menos efetivo e que muitas vezes não vai levar a um resultado suficientemente bom. Certo. E outro aspecto também importante que a gente tem que falar aqui na regulação emocional é o sono, né, doutor? A gente também negligencia muito o nosso sono, né? De que forma esses distúrbios podem estar ligados a essa ideação suicida? Normalmente estão. E essa é uma parada muito interessante, porque assim, a gente negligencia sono de forma geral, né? Uma vez eu trabalhei bastante tempo num hospital em São José dos Campos e a gente decidiu fazer uma campanha junto com a cardiologia, então a gente estava fazendo uma campanha sobre estresse e sobre prevenção de doenças cardíacas e a gente passou um questionário para saber quantas horas por noite as pessoas dormiam. A maioria dos funcionários do hospital dormia por volta de 4 a 6 horas por noite. E algumas pessoas dormiam 4 horas por noite já há mais de 10 anos. E que literatura diz sobre isso? O principal fator ambiental hoje associado ao Alzheimer é a insônia. Então, falta de sono leva a transtornos graves mentais. Tá? Hoje a gente já tem uma associação muito grande entre baixa quantidade de horas dormidas, com piora de quadro depressivo, com piora de quadro de estresse e com maior incidência de transtornos demenciais na adolescência. Então, assim, se você, mas hoje eu tenho 20 anos e é a época que eu tenho que trabalhar mesmo, que eu tenho que dormir pouco, show de bola. Mas entenda que isso vai cobrar seu preço lá na frente, tá? Insônia e Alzheimer têm uma relação muito íntima. E o que a gente vai falar bastante com relação à depressão e suicídio é que insônia e depressão têm relação com pior prognóstico, ou seja, pacientes depressivos que não dormem bem têm piora do tratamento, né, um tratamento menos efetivo e tendem a ter pioras de sintomas. Tanto é que muitas vezes a gente vê até funcionando como conduta psiquiátrica a utilização de antidepressivos que induzem relaxamento para facilitar sono. Porque a gente sabe que assim, não adianta nada eu encher a cabeça do paciente de antidepressivo se ele não estiver dormindo direito. Até porque hoje a gente entende, né, a literatura entende, que depressão e ansiedade caminham juntos. Então, raramente você vai ver um paciente depressivo tendo ótimas noites de sono. Tá? Ele até pode dormir mais do que dormia antes, mas esse sono também não é muitas vezes efetivo. Tá? Então tem uma relação direta. Insônia, pouca carga horária de sono saudável, com pior prognóstico, com uma tendência a pior resultado de tratamento, para além do desenvolvimento de outras doenças muito mais graves, como o Alzheimer. Lembrando que pacientes que têm depressão e que mantêm depressão por longos períodos também têm maior incidência de demência no envelhecimento. Nossa, muito importante também que a gente volta naquele assunto do tratamento, né? Que a pessoa que não trata corretamente a sua depressão tem esse prognóstico aí piorado, né, doutor? Às vezes eu vejo pacientes falando assim, nossa, eu trato para depressão, eu tenho insônia, mas assim, o que eu tenho mais medo é de lá na velhice ter Alzheimer. Tipo assim, né? Assim, vamos falar um pouquinho sobre o que os estudos mostram? Então, vamos analisar aqui. Se você não tratar, né, doutor? Esse é o terreno fértil, né? Para o desenvolvimento de muitas das demências, pelo menos é o que a literatura tem mostrado. Certo. E ainda falando sobre essa questão do suicídio, né, essas tentativas, né, de suicídio, essa ideação suicida, o estigma ainda é muito grande, né? De que forma a gente pode, através do conhecimento científico, ajudar a sociedade, ajudar as pessoas a compreenderem
que né, não é fraqueza, não é falta de fé, não é falta de boa vontade, mas sim uma condição multifatorial, como a gente está falando aqui, envolve a sociedade, envolve a sua família, seus amigos, sua saúde física, mental, envolve tudo, né? E como que a gente pode ajudar a sociedade a compreender isso e mostrar, olha, precisa de acolhimento, precisa de ajuda, não precisa de julgamento, né, doutor? Eu acho que assim, o papel que vocês fazem de imprensa é muito importante. Eu acho que muitas pessoas, como a gente falou, né, tipo, a maioria das pessoas não tem acesso a artigos científicos, né? Então, acho que a gente popularizar informação, popularizar pesquisas, popularizar resultado de pesquisa, a gente consegue aos poucos ir desmistificando essa ideia de que existe uma questão moral ou de que existe uma questão de escolha quando a gente fala de suicídio. Acho que uma outra coisa importante, né, é a gente começar a trabalhar com a juventude, né, começar a trabalhar nas escolas. Acho que as escolas deveriam ter uma disciplina ou explorar mais, às vezes, dentro da disciplina de biologia, coisas associadas mesmo a bases neurobiológicas dos transtornos mentais. A gente ainda traz, e aqui, né, mais uma coisa que nas cidades pequenas muitas vezes a gente vê, né, a gente ainda traz muito esse estereótipo baseado nos conhecimentos antigos de que o transtorno mental ou tem ordem religiosa ou tem ordem moral. A gente só consegue desconstruir muito desse imaginário que existe dentro das famílias por meio da escolarização, né? Só que a gente vê que, assim, as escolas, eu acho que elas ainda têm dificuldade, até quando a gente tem, por exemplo, casos de suicídio de adolescentes, a gente vê a dificuldade que as escolas têm de abordar o tema. Ainda existe muito essa coisa do, nossa, como que eu vou falar, como que a gente vai discutir. Eu acho que, assim, existem sim boas diretrizes para como discutir, e não discutir, não falar sobre suicídio, não falar sobre alterações neurológicas que levam ao suicídio, não diminui a incidência, só aumenta o preconceito, só aumenta o tabu e dificulta as pessoas de fazerem qualquer tipo de prevenção de saúde, né? Sim, sempre quando acontece casos assim, a gente vê que gera uma comoção, claro, né? Porque não é uma situação fácil, mas gera também uma dificuldade de se falar sobre depois. O que pode ter levado de a pessoa, né, a cometer o ato de suicídio? O que poderia ser feito para evitar? O que podemos fazer para evitar novos casos? Fica uma situação meio nebulosa, né, doutor? Quando acontecem essas situações, as pessoas não sabem falar sobre, não conseguem, têm medo talvez de falar sobre, como se aquilo pudesse influenciar as pessoas a fazerem também, quando na verdade é o contrário. Exato. É muito curioso, né? A gente vê todo um melindre de se falar sobre suicídio dentro da escola, da mesma maneira como a gente ainda vê muito melindre de se falar sobre sexualidade dentro da escola, né? Como se tivesse essa relação do tipo, se eu falar sobre, eu vou estimular as pessoas a fazerem. Não, muito pelo contrário. É não falar sobre. O ser humano é muito movido pela curiosidade, né? A gente vai atrás daquilo que as pessoas não querem que a gente vá atrás, principalmente na adolescência. Sim. Então, você não falar sobre um tema, vamos parar para pensar, muitas vezes quando a gente tem a notificação, né, de alguma pessoa famosa que morreu e a gente não tem qualquer tipo de menção ao que ela morreu, é aí que as pessoas vão procurar. Porque elas querem saber, nossa, será que foi suicídio? Será que é por isso que as pessoas não estão falando? Então, acho que a escola deveria talvez considerar que a curiosidade, sim, essa curiosidade que não é explorada, ou seja, se a gente tornar as coisas um tabu, se a gente tornar o tema um tabu, aí sim a gente está fazendo um desserviço. Eu acho que a escola ela tem toda a potencialidade para levar o tema da maneira correta, da mesma forma como ela tem toda a maneira correta de fazer isso com relação à sexualidade. Abrir mão de ser essa ferramenta de comunicação, para mim, é totalmente contraproducente. Sim, realmente vai ter o efeito contrário que a gente espera, né, doutor? E em relação à política pública, né, como que esse conhecimento neurocientífico pode ajudar a construir estratégias mais eficazes aqui no Brasil de prevenção ao suicídio? Eu vejo que o SUS ele é uma ferramenta extremamente importante. Muitas vezes a gente se esquece, mas o SUS ele é um serviço de saúde em grande parte baseado em prevenção. É lógico que assim, né? O SUS é um sistema de saúde baseado em prevenção, mas que lida com indivíduos que muitas vezes ainda não têm bem essa ideia.
Mas o SUS, na teoria, no papel, ele beira a perfeição, tá? Então, quando a gente olha para como o SUS lida com o suicídio, em especial a gente tem que fazer esse acesso à informação, tá? Ou seja, popularizar o acesso à informação, ajudar escolas, ajudar dentro dessas outras estruturas da sociedade para desmistificar muito das informações associadas à depressão, a suicídio. E uma outra coisa que o SUS, né, que o Estado tem de uma forma muito bem feita, é dados sobre o problema, né? Quando eu dei alguns cursos sobre suicídios para psicólogos em Angola. Quando a gente vê a incidência de suicídio em Angola e no Brasil, e a gente vê as características das pessoas que cometem suicídio no Brasil e em Angola, por mais que muita coisa esteja em comum, muitas coisas são diferentes. Então, o que o SUS em especial deveria fazer com melhor eficácia é se utilizar dessa informação, perfilar melhor essa informação, para aí sim criar políticas de saúde mais específicas. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que grande parte do público que comete tentativas de suicídio é adolescente e adulto jovem. Então, o serviço deveria mais ser focado nessas pessoas, focado nas escolas, focado nas universidades, que é onde essa galera tá, né? Então, assim, não há, por mais que, lógico, né, a gente possa usar milhões de outros tipos de mídia, mas se eu entendo que existe um recorte etário, eu tenho que entender aonde essa população consome mais conteúdo. Como a gente falou, por exemplo, nas redes sociais. Então, se utilizar dessas informações para acessar melhor essa população. E lógico, né? Assim, a gente vive a grande maioria dos ouvintes, né? Acaba vivendo em cidades que contam, por exemplo, com um psiquiatra, ou que contam com um neurologista, ou pelo menos com algum profissional de saúde mental. Mas a gente tem que considerar que tem cidades que não tem um psiquiatra, que não tem um neurologista. E isso, logicamente, tem um impacto muito negativo nas políticas de saúde pública, né? Então, popularizar o atendimento psicológico, popularizar o atendimento psiquiátrico é extremamente importante, né? É lógico que, Marcelo, mas o clínico geral também pode prescrever um antidepressivo, a ginecologista também pode prescrever. Sim, mas existe a especialidade por um motivo. Então, o especialista vai ter muito mais expertise para fazer essas prescrições. Então, enquanto a gente tiver um acesso ao profissional de saúde mental que é limitado, a gente também vai ter uma intervenção limitada. Com certeza, doutor. Quero lhe agradecer muitíssimo pela presença aqui com a gente, por essa conversa super esclarecedora, super informativa, desmistificando realmente todos esses tabus em torno, né, da ideação suicida. E eu queria pedir agora no final para você deixar uma mensagem, especialmente para quem vive, né, com pessoas em sofrimento, ou para quem enfrenta, né, esse tipo de problema, enfrenta um momento difícil, tá com essa ideia. O que o senhor pode falar para essas pessoas? Eu acho que o mais importante é a gente pensar que, assim, infelizmente, momentos onde a gente vai pensar em abreviar nossa vida, eles poderão acontecer muitas vezes dentro de períodos depressivos, dentro de períodos de ansiedade ou de labilidade de humor. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que isso nunca é a solução para nada. A ideação suicida, ela parte de um princípio, né, de que a tentativa de suicídio ou vai mobilizar o comportamento do outro, ou de que ela vai, de alguma forma, acabar com o sofrimento. E aí, dentro daquela ideia de flexibilidade cognitiva, né, a gente pensar que existem outras formas de diminuir o sofrimento, existem outras formas de passar por isso. Essa é uma mensagem que eu sempre levo muito para os pacientes no consultório. Pensar em se matar não deve ser tabu. Eu prefiro que o paciente me fale que ele está pensando, porque a gente pode discutir junto quantas são as milhões de outras possibilidades de resolver aquele problema. Então, assim, todo problema tem uma solução. E cometer suicídio não é uma delas. A gente tem outras formas de resolver. Então, se você passa por isso, se você tem essas ideias, se você vê cada vez mais esses pensamentos virem à sua cabeça, procure algum tipo de atendimento, vá na sua policlínica ou agende um psicólogo particular. Em cidades que são maiores, em cidades que têm faculdade de psicologia, a gente tem os ambulatórios das faculdades. Muitas dessas faculdades oferecem plantão psicológico. Então, um horário da semana em que você só passar na clínica, deixa o seu nome, senta igual num pronto atendimento para fazer um primeiro atendimento.
Se nada disso for possível, a gente tem o CVV, que é o telefone que a gente liga e tem alguém que dá um mínimo suporte. A gente tem outros canais do próprio Ministério da Saúde também que fazem esse acolhimento. E sempre lembrar que, na grande maioria das vezes, esses pensamentos são de ordem impulsiva. Se você parar e pensar por algum tempo e tentar pensar em novas estratégias, em formas diferentes de lidar com aquela angústia, a gente sempre encontra. Certo. Doutor, muitíssimo obrigada mais uma vez pela que conversa. Obrigada também a você que acompanhou aqui o nosso Panorama Entrevista. Continue ligado aqui com a gente. Não esqueça de nos seguir lá no Facebook, Jornal Panorama 3. Também nos seguir no Instagram, no @Jornal Panorama JP. E se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, Televisão Panorama. E, claro, não deixe de acessar o nosso site, jornalpanoramaminas.com.br. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.